Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre chapa metálica. Chapa metálica, para quem não sabe, é uma folha de metal que ela tem uma dobra plástica, uma dobra constante. E como que a gente vai fazer uma peça dessa dentro do Inventor, né? Nós temos aí uma peça como essa, por exemplo, um gabinete de computador, que é uma peça complexa com vários rasgos. Como que a gente consegue desenhar ela, tá? Bom, então a gente vai abrir aqui um projeto novo. Standard, criar projeto, ok? Bom, diferentemente de começar tudo aqui por modelo, a gente não vai trabalhar com isso. A gente vai trabalhar com converter em chapa de metal, ok? Então tá aqui. Nós vamos primeiro criar, antes de mais nada, de sair desenhando, a gente tem que criar os padrões da nossa chapa, tá? Antes disso, eu vou mudar aqui as nossas opções de unidade para polegada. Geralmente a gente trabalha muito com essas unidades em chapa metálica, tá ok? Então agora eu posso vir aqui e desenhar. Então vamos criar os nossos valores. Então eu clico aqui em valores de chapa padrão e vou definir uma espessura fixa que vai ser usada para todo o nosso projeto, que vai ser de 0,0359 polegadas, tá ok? Então vou colocar aqui, vou dar um OK, já está convertido. Bom, agora eu começo a desenhar tudo em cima desse comando de chapa, tá? Isso é muito importante. Então vamos colocar aqui a nossa peça. Vou fazer um esboço do tipo U, em que ele vai ter 3 polegadas de altura e 16,5 de comprimento, tá ok? Então tá aqui nosso esboço. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar aqui o esboço normal. Eu vou começar a trabalhar com flange de contorno, tá ok? Na nossa flange de contorno, eu vou definir aqui qual que é o nosso comprimento. Nesse caso aqui vai ser 9,5 polegadas. E o nosso raio de envergadura, que é esse raio de dobra aqui, eu vou colocar de 0,1. Então percebam aqui, ó, só para poder modificar, que esse raio de dobradura eu controlo ele. Tá? Ele já sai direto, partindo só de um esboço. Eu vou deixar de 0,1, mas você pode pôr o valor que você quiser. Coloco aplicar e o nosso primeiro formato padrão já está aqui, tá? Então agora eu queria mostrar para vocês como fazer esse detalhe aqui na nossa peça, tá ok? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o comando flange, que vai ajudar bastante a gente, tá? E o que ele vai fazer? Vai tirar uma lateral disso daqui, tá? Ele vai criar uma lateral, uma dobradura nessa lateral. Essa dobradura aqui eu posso colocar ela até o limite extremo de 9,5 polegada, posso colocar ela mais a extremidade mais a dobradura, colocar só a espessura mais da chapa além do 9,5 e colocar um ângulo entre elas. Eu vou trabalhar com esse daqui, que vai até 9,5, tá bom? Bom, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui qual que é a largura da nossa flange, que nesse caso aqui vai ser 0,625 polegadas, tá? E se eu clicar nesse botão aqui, eu consigo fazer aqui qual que é o valor máximo e o valor mínimo, porque aqui ele pega toda a lateral e não é isso que eu quero. Eu vou colocar aqui em termos de deslocamento, vou colocar aqui o deslocamento 1 de 2 polegadas, ele vai aqui para cima, não é isso que eu quero, vamos colocar de 0 polegadas, é onde ele vai começar, ó, foi lá para baixo, e aqui eu vou colocar de 2 polegadas. Pronto, eu já fiz aqui o meu rasgo, dou um aplicar e fecho a minha peça. Bom, para poder fazer esse detalhamento aqui de arredondamento, eu vou clicar em arredondamento de canto, vou clicar nesse ponto aqui, ó, e vou dar o meu raio, né, que é de 0,25 polegadas, aplico, clico aqui embaixo também e aplico mais uma vez. Então tá aí pronto o nosso desenho, essa parte, esse detalhamento, ok? Bom, vou agora trabalhar um pouquinho também ainda com o comando de flange para essa situação aqui, ó, quando tem essa parte que fecha o nosso gabinete, tá? Então, nesse caso aqui, vamos lá para a parte de trás da nossa peça.
Tá ok? E nós vamos comandar mais uma vez o comando flange. Nesse caso aqui eu vou clicar nessa face, ele vai para o lado de fora. Eu só inverto clicando nesse botão. Aqui o próximo ele já pega para onde vai a dobradura. E a gente vai clicando no próximo também. Opa! Vamos cancelar aqui que eu peguei a lateral errada. Então mais uma vez aqui, flange. Para cá, inverter. Clico aqui na parte externa. E mais uma vez aqui também. Vou clicar aqui na lateral externa. Pronto. Ele pegou aqui os pontos que eu quero. Agora eu vou dar os valores que eu quero de medidas. Ok? Nesse caso aqui, a nossa medida vai ser de 0,625 polegadas. Tá ok? E o interessante nesse comando aqui, ó, é essa distância. Como que eu regulo ela? Eu sempre vou clicar nesse comando aqui, tá? Que ele aparece. E aqui é a nossa edição de canto. Quando eu clico nele, eu coloco o tamanho que eu quero, o tamanho da folga. Posso colocar, por exemplo, 0,1. Posso colocar, por exemplo, 0,5. Olha como é que aumenta o distanciamento. Eu vou deixar aqui como 0,1 a distância de folga entre cada flange. Ok? Dou um OK, aplico e a nossa peça já está conformada. Bom, um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês está aqui em cima desse furo. Tá ok? Como que ele está sendo feito? Justamente na parte da dobradura. Tá ok? Então, para poder fazer isso daí, você vê que não dá para fazer antes de fazer a dobra da nossa peça. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser desdobrar essa peça. Ele pede para colocar uma referência estacionária. Eu clico nessa face. E essa face aqui eu vou colocar ela para desdobrar. Eu aplico, ó. Vejam que vai ficar apenas essa face aberta. Agora eu venho aqui, abro um esboço, coloco um círculo, tá ok? Vou colocar aqui mais ou menos um círculo, que ele vai ter uma cota de 0,625 polegadas, tá? Com distanciamento de 0,75 da base e mais 0,625 dessa lateral. Tá ok? Então, encerro aqui meu esboço. E para fazer o furo, eu vou usar esse comando recortar. Tá ok? Então, vou pegar aqui a espessura. Sempre é bom utilizar todos os comandos de chapa metálica para não ter problema lá na frente. Tá bom? Dou um OK. E já fiz o furo na minha peça. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que redobrar de novo o nosso canto para dar a finalização. Então, clico aqui na nossa face. Clico aqui no raio de dobradura. Ele vai voltar na posição anterior, só que agora com o furo, ok? Bom, agora eu vou falar aqui sobre nosso próximo detalhamento, que é justamente essa borda aqui, essa dobra que fica na nossa peça, ok? Então eu venho aqui, clico no comando borda, ok? Nesse caso aqui eu vou clicar nessa face inferior, para ele colocar a dobra para o lado de dentro, de baixo, que se eu clicar na superior ele vai para fora. E aqui eu coloco minha espessura, por exemplo, que é o distanciamento entre faces de 0,1 e o comprimento desse rasgo que vai até o fim de 0,5. Vejam aqui o detalhamento da nossa peça, tá ok? Dou um aplicar e ele já faz o nosso comando. Bom, para finalizar o detalhamento da nossa peça, eu vou colocar algumas peças aqui de punção. O que seriam essas peças de punção? É aqui esses rasgos para poder colocar algum componente eletrônico, né? Então eu venho aqui para colocar essa ferramenta, está aqui a ferramenta de punção. Antes de começar ela, eu vou definir onde vai ser colocado esses pontos. Então eu venho aqui em esboço, coloco aqui mais ou menos 3 pontos aleatórios, tá? Então venho aqui, ó, clico aqui no comando ponto, pum, aqui para o segundo ponto, terceiro ponto, e aqui eu coloco a distância que eu quero. Vamos botar aqui, por exemplo, 2 polegadas, vamos colocar aqui 3 polegadas para esse ponto,
e mais 2 polegadas para esse. E o distanciamento até a borda eu vou colocar de 1 polegada, tá bom? Todos já estão alinhados e já vão para o ponto certo. Bom, terminou aqui, eu venho na ferramenta de punção e coloco o formato que eu quero. Posso escolher qual que eu quiser, tá bom? Vou deixar aqui com esse, que é a ferramenta de corte, e é só concluir. Já aparece aqui como é que fala? Os cortes. Tem algumas ferramentas de punção que é só dobradura, não é corte, né? Então, vou pegar uma face aqui, a gente vai trabalhar. Vou colocar um ponto aleatório. E eu vou colocar aqui agora a nossa ferramenta de punção, Round Boss, por exemplo. E automaticamente ele já dá a nossa peça. Se eu quiser modificar aqui, certo? É só colocar aqui, por exemplo, quero 30 graus, quero que seja mais fechado, 10 graus. Faço as modificações da minha peça. Bom, terminei tudo isso daí. O que eu preciso ver? Como que vai ser o corte da minha peça, né? Então, o que eu posso fazer? Depois que eu fiz tudo isso, eu clico aqui em criar planificação e eu tenho a própria peça já dobrada, pronta para poder fazer o corte. Tudo bem, gente? Então, a nossa aula de hoje sobre chapa metálica, sobre os comandos iniciais, né, os principais, são esses daí, tá bom? Um abraço e até a próxima.